Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para comentar as questões de física do vestibular da Unesp, agora no meio do ano, questões de conhecimentos específicos. Vem comigo então, logo após a vinheta. Muito bem, a primeira questão de física então foi essa questão aqui, 19, e falava o seguinte: a temperatura das águas de lagos é determinada pela radiação solar, exceto nos casos de despejos industriais e de termoelétricas que operam nas margens desses lagos. Sabe-se também que a temperatura exerce grande influência nas atividades biológicas e governa os tipos de organismos que podem viver nessas águas. O gráfico mostra como varia a temperatura da água em função da profundidade em determinado lago. Muito bem, então ele dá esse gráfico aí e ele fala o seguinte: em um estudo sobre os organismos que vivem nesse lago, foram coletadas amostras de água em diversas profundidades. Uma dessas coletas foi realizada em uma profundidade na qual a temperatura da água era de 6 graus Celsius. Considerando a densidade da água igual a 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, então esse dado é importante para nós, aqui a temperatura 6 graus, a pressão atmosférica local igual a 10 a quinta pascals, e adotando 10 metros por segundo ao quadrado para a aceleração da gravidade. Letra A. Calcule a pressão hidrostática exercida apenas pela água, em pascal, na profundidade em que a temperatura da água era 6 graus Celsius. Então vamos lá no gráfico. Para uma temperatura de 6 graus Celsius, veja que aqui eu tenho a marcação de 10 graus Celsius e eu tenho 5 divisões, quer dizer, cada divisão dessa está indo de 2 em 2, né? 2, 4, 6, 8, 10. Então, 6 graus Celsius está aqui. Vamos descer aqui no gráfico. Ó. É esse ponto aqui, ó, que corresponde a uma profundidade de 30 metros. Legal? Muito bem. A uma de 30 metros, qual é a pressão exercida apenas pela água? Muito bem, a pressão exercida por um fluido, né? Pressão exercida apenas pelo líquido depende da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e da profundidade. E essa pressão, então, vai ser densidade do líquido, é a água. O exercício deu lá 10 a terceira. Aceleração da gravidade, 10. E a profundidade, 30. Portanto, fazendo aqui, né, 30 vezes 10, 300. 300 vezes 10 a terceira, ou 3 vezes 10 a quinta pascals. E é isso aí. Letra A, essa é a nossa resposta. Legal? Letra B. Calcule a temperatura da água do lago em graus Celsius na profundidade em que a pressão absoluta, que é a pressão absoluta exercida pelo conjunto, atmosfera e água, corresponde ao triplo da pressão atmosférica local. Então quer dizer que a pressão atmosférica mais a pressão exercida pelo líquido, por assim, né? Pressão exercida pelo líquido tem que ser o triplo da pressão atmosférica. Ou seja, a pressão exercida apenas pelo líquido, se eu passar esse P atm para o outro lado, 3 P atm menos 1 P atm dá 2 P atm. Quer dizer, o líquido tem que exercer uma pressão que é o dobro da pressão atmosférica. E a pressão exercida pelo líquido é D vezes G vezes H. Então a gente consegue determinar qual é essa profundidade, né? Muito bem, fazendo essa continha aqui, ó, densidade do líquido é a água, 10 a terceira, o G vale 10, essa profundidade é o que eu quero saber, 2, pressão atmosférica, 10 elevado à quinta. Bom, aqui então H vai ficar ali 10 a terceira com 10, 10 a quarta, vai passar o 10 a quarta dividindo.
2 vezes 10 à quinta dividido por 10 à quarta vai dar 2 vezes 10, que dá 20. Aí eu vou olhar lá no gráfico qual é a temperatura na profundidade de 20 metros. Olhando lá no gráfico, ó, vamos lá. Onde é que está o 20 metros de profundidade? Está aqui, ó. 20 metros de profundidade, eu vou seguir aqui no gráfico, está aqui o ponto. Qual é a temperatura? Ó? É uma marcação para frente do 10, como as marcações estão indo de 2 em 2, é o 12, né? Portanto, essa temperatura é de 12 graus Celsius. E tá aí, gente, a primeira questão da prova aí resolvida. Legal? Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Belezinha? Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão, então, vai falar das usinas nucleares. A água tem papel fundamental nas usinas nucleares? Nessas usinas, o calor liberado na fissão do urânio transforma a água líquida contida em uma caldeira em vapor, que por sua vez movimenta a turbina de um gerador, produzindo energia elétrica. Para resfriar o vapor, que sai da turbina de determinada usina nuclear, bombeia-se água do mar para seu sistema de refrigeração. A figura mostra, de forma simplificada, um diagrama esquemático dessa usina nuclear e, em destaque, seu sistema de refrigeração. Bom, então tá aqui, né? Você tem o reator, aqui você tem a água do mar que é bombeada aqui para dentro para condensar esse vapor aqui. Existem trocas de calor, então, desse vapor de água e dessa água do mar. Isso, claro, vai produzir um aquecimento da água do mar. Considere que, da potência total gerada por essa usina nuclear, 2,8 vezes 10 à oitava watts sejam dissipados e absorvidos integralmente pela água bombeada do mar, aquecendo-a. Então, nós temos uma potência dissipada de 2,8 vezes 10 à oitava watts. Dissipado, né? Dissipado sob forma de calor. Legal. O rendimento dessa usina é de 30%. Rendimento é 30%, ou 0,3, né? E a água do mar circula por seu sistema de refrigeração com vazão de 35 metros cúbicos por segundo, adotando 4 vezes 10 a terceira joules por quilograma por grau Celsius, o calor específico da água do mar, e 10 a terceira quilogramas por metro cúbico para sua densidade, a densidade da água do mar, está aqui. Calcule. Letra A potência total gerada por essa usina e a sua potência útil, ambas em watts. Vamos lá, gente, ele está dizendo que eu tenho um rendimento de 30% e que 2 vezes 10 à oitava watts é a potência dissipada. Se o rendimento é 30%, quer dizer que 30% da potência total é útil e 70% dessa potência total é dissipado. Ou seja, essa potência dissipada de 2,8 vezes 10 à oitava corresponde a 70% dessa potência total. Então vamos pôr assim, é igual a 70% da potência total. Logo, a potência total vai ser 2,8 vezes 10 à oitava dividido por 70% ou por 0,7, né? Portanto, essa potência total, 2,8 por 0,7, vai dar 4. 4 vezes 10 à oitava watts. Essa é a potência total gerada por essa usina. E quanto que vai ser a potência útil? Potência útil é a diferença, né? A potência útil
É a diferença entre a potência total e a potência dissipada. É só fazer essa subtração aí. 4 vezes 10 à oitava menos 2,8 vezes 10 à oitava. E nós vamos ter então uma potência útil, que vai ser aqui então 1,2 vezes 10 à oitava watts. E está pronto então o item A dessa questão. Na letra B, ele pede a elevação de temperatura em graus Celsius, sofrida pela água do mar ao passar pelo sistema de refrigeração. Ele está dizendo no texto aí que toda essa potência dissipada é aproveitada para o aquecimento, né? É dissipada para a água do mar e vai aquecer a água do mar. Então, essa potência dissipada, o que é potência? É a quantidade de energia que está sendo transferida sob forma de calor para o mar pelo tempo. Agora, essa quantidade de calor aquece a água, então eu tenho uma quantidade de calor sensível. É um que macete. E é isso aí. Vamos substituir os valores, então. A potência dissipada, a gente tem aqui, que vale 2,8 vezes 10 à oitava. Veja que isso está em watts. O watt é o sistema internacional, é o joule por segundo. Observe que o calor específico está aqui, joule por quilograma por grau Celsius. Então, para eu ter uma energia em joule, eu tenho que ter uma massa em quilogramas e a variação da temperatura vai sair em graus Celsius. Beleza. Aqui ele me dá uma vazão de 35 metros cúbicos por segundo e a densidade é 1000 kg por metro cúbico. Ou seja, essa vazão me mostra que eu tenho uma massa de 35 vezes 10 a terceira quilogramas a cada 1 segundo. Beleza? Então é isso que eu vou fazer. Ó. No lugar da massa, eu vou colocar 35 vezes 10 a terceira. O calor específico, 4 vezes 10 a terceira. A variação da temperatura é o que eu quero. Tudo isso dividido por 1 segundo. Muito bem. E vai ficar assim então. Ó. Eu vou andar com a vírgula uma casa para a direita para deixar 28. Vai ficar 28 vezes 10 a sétima. Do outro lado vai ficar assim, 4 vezes 35 dá 140. 10 a terceira com 10 a terceira dá 10 a sexta. 140 vezes 10 a sexta é a mesma coisa que 14 vezes 10 a sétima. E olha que lindo quando acontece isso, né? Ó, 10 a sétima com 10 a sétima vai cancelar. E aí eu passo o 14 dividindo. 28 dividido por 14, nós temos então uma elevação de temperatura de 2 graus Celsius. Beleza? É isso aí. Tranquilo, gente? Muito bem, muito bem. Vamos para a próxima. Próxima questão, uma questãozinha de eletricidade, a parte que eu mais gosto de física, e fala o seguinte. A figura mostra um chuveiro elétrico, cuja chave seletora pode ser ajustada em 4 posições: água fria, morna, quente ou muito quente. A tabela indica os valores da potência dissipada por esse chuveiro e da intensidade da corrente elétrica que o atravessa para cada posição da chave seletora. Então está aqui uma tabelinha de potência por corrente, tem algumas lacunas, né, que ele não colocou, ó. A corrente na água fria, a potência, né? Não colocou aqui. Beleza. Sabendo que o chuveiro opera sempre sob tensão constante de 220 volts, calcule, letra A potência dissipada pelo chuveiro em watts para a obtenção de água morna e o valor da razão entre as intensidades das correntes que circulam pelo chuveiro quando ele fornece água muito quente e quando ele fornece água fria. Muito bem, vamos lá então. Ó. Letra A,
A potência, então, para água morna, o que é potência para qualquer bipolo elétrico, gente? Potência é o produto da corrente pela DDP. O exercício está dizendo que o chuveiro sempre opera sob uma tensão, sob uma DDP de 220 volts. Então, a potência para água morna vai ser a corrente, que está aqui, ó. Para água morna, a corrente é 20 amperes e a DDP é de 220 volts. Portanto, a potência da água morna vai ficar aqui 4.400 watts. Legal? Tá aí a primeira parte. E agora ele quer a razão entre as correntes. Pegando essa mesma expressão aí, ó, a corrente, ela é a potência dividido pela DDP. Então, se eu quiser, por exemplo, a corrente na água fria. A princípio, né, essa tabela aqui, eu vou ter que usar os dados da tabela, mas água fria, quando a gente fala água fria na prática, significa que o chuveiro está desligado, né? A potência seria zero. O chuveiro nem forneceria calor para a água, mas ele está considerando aqui uma água fria que não é completamente fria, né? É uma água que está saindo do chuveiro, é a temperatura mais fria do chuveiro, fora ele estando desligado. Bom, a potência então 2.200 e a DDP seria 220. Vamos dividir aí, né, prof? Não, não precisa dividir não. Por que não? Porque ele quer, na verdade, uma razão, né? Ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu pôr aqui embaixo. Vamos deixar do jeitinho que ele pediu, ó. Corrente na temperatura muito quente seria a potência muito quente. Cadê a potência muito quente? 7.920. Dividido pela DDP, que ele sempre falou aí que é 220 volts. Falou que sempre opera nessa DDP. Como ele quer a razão entre as duas correntes, é só fazer a razão entre esses dois aqui, ó. E 220 com 220 vai cancelar. Um zero daqui com um zero daqui vai cancelar também. E eu tenho 792 dividido por 220. Essa corrente, então, se a gente simplificar em cima e embaixo por 4, vai ficar aqui 198 por 55. Fracionário, acredito que esse é o mínimo que dá para a gente deixar aqui, né? Mas, se a gente fizer a divisão, 198 dividido por 55. Fazendo uma rápida conta de cabeça, 3,6. Tá aí, gente. Essa é a razão que ele pediu. Legal? Muito bem. Letra B agora. A energia elétrica consumida pelo chuveiro em quilowatts-hora em um banho de 15 minutos de duração com a chave seletora na posição quente. A primeira coisa que eu preciso saber é qual é a potência do chuveiro com a chave na posição quente. Volta lá para a tabela. Ele não deu, ó. Ele não deu, mas ele deu a corrente, ó, é 30 amperes. Potência vai ser a corrente pela DDP. A potência, então, ele deu que é 30 amperes. A DDP é sempre 220, o texto está dizendo. Portanto, essa potência vai dar 6.600 watts. Tá certo? Como ele quer energia em quilowatts-hora, já vamos transformar isso para quilowatt. Basta dividir por 1.000, eu tenho aqui 6,6 kW. O tempo de duração do banho é de 15 minutos, mas ele quer em quilowatt-hora, então tem que transformar isso para hora. 15 minutos é a mesma coisa que um quarto de hora, né?
Divide por 60, 15 por 60 dá 1/4 ou 0,25. Aí beleza, a energia elétrica consumida por qualquer aparelho é o produto de sua potência pelo seu tempo de uso. Logo, essa energia elétrica vai ficar então 6,6 vezes 0,25 e, portanto, temos aqui 6,6 vezes 0,25 vai dar 1,65. 1,65 kWh. E tá aí, galera. Item B tá resolvido. Dá isso mesmo? Deixa eu conferir aqui. Fiz meio de cabeça na pressa, tá certo. 1,65. Maravilha, galera. É isso aí. E agora, vamos para a nossa última questão. Uma questão que eu posso dizer que é interdisciplinar, porque a letra A é uma questão de matemática, na verdade, né? Não é uma questão de física. Ele fala assim: a resistência térmica de um material é dada pela fórmula R igual a E sobre lambda, em que E denota a espessura do material e lambda denota a condutividade térmica do material. A figura 1 mostra valores hipotéticos de R em duas situações. Então, ele está dando aqui, né, o R da alvenaria e o R do vidro simples. A figura 2 mostra algumas medidas de um bloco de alvenaria e de um vidro simples. Legal? Então, aqui o bloco de alvenaria tem 14 centímetros de espessura e o vidro tem 6 milímetros. E aqui ele coloca em um asterisco importante: blocos de alvenaria preenchidos com argamassa de mesma resistência térmica do material dos blocos. Beleza. Letra A. Considere que cada bloco de alvenaria indicado na figura 2 tenha a forma de um paralelepípedo reto retângulo de 14 centímetros por 20 por 30 centímetros. Então assim, ó, você tem 14 centímetros por 20 por 30, assim, ó, de altura. Aqui meu tijolão, ó. Aqui os furos, né? Ó, são 6 furos. Beleza. Ele fala assim, que sejam totalmente vazados por 6 furos com a forma de cilindros circulares retos idênticos, de diâmetro 4 centímetros. Então, cada furo desse aqui tem 4 centímetros de diâmetro e a altura igual a 20 centímetros, que é a altura do tijolo, né? Você tem 14 por 30 e 20 aqui de altura. Denotando π igual a 3 na conta final, calcule a porcentagem aproximada, que representa o volume de argamassa que preencherá apenas os 6 furos de um bloco em relação ao volume desse bloco sem a argamassa. Então, a argamassa vai preencher completamente esses cilindros que são ocos aqui, né? Esse furo no tijolo. Vamos calcular o volume de um desses cilindros aí, ó. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Como a base é circular, o volume do cilindro vai ser πr ao quadrado ou πd quadrado sobre 4, né, usando o diâmetro. Vamos substituir então. O volume do cilindro vai ser π é igual a 3. O diâmetro ele está dando aí que é 4 centímetros, então 4 ao quadrado sobre 4. E a altura é 20 centímetros. Portanto, eu tenho o volume do cilindro aqui, que vai ser igual. 4 ao quadrado dividido por 4 dá 4, né? 4 vezes 20 dá 80. 80 vezes 3 dá 240. Todas as medidas em centímetros, então aqui centímetros cúbicos. O volume de argamassa
vai ser 6 vezes o volume de cada um desses cilindros aí. Eu vou preencher todos eles com argamassa. O volume de argamassa vai ser 6 vezes 240. E 6 vezes 240, deixa eu pegar aqui que eu já fiz essa continha. 6 vezes 240 dá 1.440 centímetros cúbicos. Beleza. O exercício está me pedindo é a porcentagem de argamassa em relação ao volume do bloco sem argamassa. Qual que é o volume do bloco sem a argamassa? Ora, se ele fosse maciço, seria a multiplicação das três medidas dele, né? Seria então 14 por 20 por 30. Só que eu tenho que descontar o volume dos 6 cilindros que eu tenho vazado aí, que é exatamente o volume que eu vou preencher de argamassa, né? Então seria isso menos 1.440. Volume do bloco. Então, vai ficar aqui 14 vezes 20 vezes 30 menos 1.440. Isso daqui vai dar 6.960 centímetros cúbicos. Como eu quero a porcentagem de argamassa em relação ao volume do bloco, eu vou dividir um pelo outro. Volume de argamassa dividido pelo volume do bloco vai ser 1.440 sobre 6.960. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,2 ou 20%. Beleza, galera? Essa é então a resolução do item A. Agora sim, letra B, aquilo que realmente é de física. Calcule os valores das condutividades térmicas de um vidro simples e de um bloco de alvenaria, com furos preenchidos com argamassa, ambos em watts por metro por Kelvin. Dá uma olhadinha lá em cima, ó. Olha a formulinha que ele deu, R igual a E sobre lambda. Ele quer o lambda. Vamos isolar, ó. Se eu isolar o lambda, eu passo o lambda para o outro lado e o R eu vou passar dividindo, né? Vai ser isso aqui, E sobre R. Então, o lambda do vidro, essa é a espessura do vidro sobre o R do vidro. Lambda vai ser a espessura do vidro, volta lá na figura, ó. A espessura do vidro é 6 milímetros. Vamos colocar então 0,006 para deixar em metro, tá? E o R do vidro? Tá lá, ó, R do vidro é 0,2. 0,2. Portanto, o lambda do vidro vai ser 0,006 dividido por 0,2. Isso daí vai dar 0,03 watts por metro Kelvin. Tá aí. Fiz isso para o do vidro, agora eu faço com a alvenaria, né? O bloco de alvenaria. Mesma coisa, vai ser a espessura do bloco de alvenaria dividido pelo R dele que ele deu aqui, ó. A espessura do bloco de alvenaria é 14 centímetros. E aqui está 0,4 como valor do R. 14 centímetros, passando para metro, dá 0,14. Tudo isso dividido então por 0,4. 0,14 dividido por 0,4 vai dar 0,35. Metro Kelvin. Tá aí, galera. Coisa linda, né? Ó. É chique, né? Fala sério, namorar é bom, mas estudar física é outro nível. Beleza, gente? Muito bem. É isso aí, galera.
É isso aí, pessoal. Espero que tenha curtido, que eu tenha te ajudado aí, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative aí as notificações do sininho para que sempre que eu gravar um vídeo novo, o YouTube possa te avisar. Se você ainda não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, o mesmo nome do nosso canal aqui, beleza? Lá a gente pode ter um contato um pouco mais próximo, eu divulgo um pouco mais as minhas aulas particulares. Se você deseja ter uma mentoria VIP comigo, eu trabalho preparando alunos do Brasil todo para as provas que eles vão fazer aí no final do ano, tá certo? Eu tenho alguns poucos horários disponíveis e se você quiser aí maiores informações, é só entrar em contato comigo pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Beleza, galera? É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!